Bom dia, irmãos. Essa semana, né, mais precisamente na sexta-feira, nós tivemos uma perda, né? Uma pessoa que muito amada, muito querida, nossa irmã Irene. Nós sabemos que Deus está no controle de tudo, Deus sabe o que é melhor, né? Deus é a quem né, servimos, né, e sabemos, ó Pai, né, que Deus sabe, né, e o que Deus tem de melhor para nossas vidas, né? A gente precisa agradecer, né, a Deus pela oportunidade de termos convivido com a irmã Irene, um exemplo de vida, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que realmente era um exemplo, era uma guerreira, né? E eu só tenho a agradecer, né, pela oportunidade que Deus me deu, né, de conhecê-la, de poder partilhar com ela, né, de alguns momentos, né, desse tempo que o Senhor nos concedeu com ela, né? E ela foi um exemplo de vida, um exemplo de vida de oração, né? Uma pessoa muito amada, uma pessoa queridíssima, né? E peço aos irmãos que continuem orando, né, pela conversão do seu esposo, dos seus filhos e familiares, né? Uma coisa que ela sempre falava, ela orava muito pela sua conversão do seu esposo e dos seus filhos, né? E que o Senhor, né, que aquela semente que ela buscou plantar ali, que possa germinar, né, que a palavra de Deus possa realmente falar mais alto no coração deles, que eles possam vir encontrar o Senhor, né? Venha falar com o Senhor cada vez mais, né? Buscar a presença do Senhor. E apesar da dor, do sofrimento, uma coisa que nos ameniza a nossa dor, nos conforta um pouco, sabemos que ela está com o Pai, sem dores, sem sofrimento mais, né? E ela está lá adorando, louvando ao Senhor, né? Glorificando o nosso Deus. E a esperança que nós vamos encontrá-la, né? Isso que conforta cada vez mais, né? Sabemos que a nossa vida aqui ela é passageira, nós não sabemos, né? Nós somos forasteiros aqui, né? Em terra estranha estou. O meu lar, o meu reino, né? Onde eu vou viver é o reino de Deus, é o céu. Então que o Senhor possa nos confortar, nos guardar, nos ajudar a entender isso, né? E que a perda terrena, né? Possa dar lugar à alegria, né? De sabermos que vamos encontrá-la novamente. Sabemos que nós tivemos a oportunidade de conviver com ela há alguns anos, né? Então ela nos deixou um exemplo, um legado, né? Uma vida exemplar, de uma vida de oração, uma vida de uma guerreira, né? Então nós possamos cada vez mais entendermos isso, né? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por tudo, né? Esse Deus maravilhoso tem sido para nós, né? Vamos orar. Querido amado Deus, eu te agradeço, ó Pai, pela oportunidade do tempo que eu pude conviver com a irmã Irene, ó Pai. Obrigado pelo exemplo de vida que ela foi para mim, ó Pai. Uma serva fiel, ó Pai. Uma serva, ó Pai, de oração. Uma pessoa que cada vez mais mostrava, ó Pai, o quanto é maravilhoso te servir, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por isso, Pai. Obrigado por esta oportunidade que eu tive, ó Pai. E que os irmãos, Pai, vários dos nossos irmãos tiveram, Pai, de conviver com ela, Pai. Ver esse exemplo de vida, Pai. Sabemos que ela está contigo, ó Pai. Te agradecemos por isso, ó Pai. E, ó Pai, eu te peço, ó Pai, neste momento que possa confortar os nossos corações, ó Pai, a perda, ó Pai, mas que saibamos, ó Pai, queremos encontrar com ela novamente, ó Pai. E também te peço neste momento, Pai, pelo seu esposo, seus filhos, familiares, ó Pai. Te peço, ó Pai, que tu possa confortar-lhes os corações, ó Pai, neste momento de dor, de perda, ó Pai. Sabemos que é difícil, ó Pai, mas eu te peço, ó Pai, ajuda-os, ó Pai. Mas uma coisa que ela sempre fazia, ó Pai, que nos deixou exemplo, ó Pai, ela orava pela conversão do seu esposo e dos seus filhos, ó Pai. E neste momento eu te peço, ó Pai, toca o coração do seu esposo, toca o coração dos seus filhos e familiares, ó Pai. Que aquele exemplo de vida, ó Pai, que aquele legado que ela deixou, ó Pai, possa, ó Pai, estar neste momento corroendo seus corações, ó Pai, para que eles possam entender, ó Pai, que eles precisam ter um encontro contigo, ó Pai. Ó Santo Deus, fala aos corações deles, ó Pai, instrua-os, ó Pai. Ó Espírito Santo, ache morada nos seus corações, ó Pai. Eu te peço, eu te suplico por isso, ó Pai. Neste momento, ó Pai, quero te agradecer, ó Pai, pelos nossos irmãos que estarão ouvindo, ó Pai, essa lição, ó Pai.
possa nos abrir os nossos corações, tanto o meu como o deles, ó Pai. Instrua-nos, ó Pai, capacita-nos, ó Pai, a entendermos a Tua vontade, ó Pai. E que possamos, ó Pai, entender que a Tua palavra é a verdade, ó Pai. E que ela possa ser a verdade em nossas vidas, ó Pai. Ó Pai, que possamos ter um domingo na Tua presença, ó Pai, abençoados, ó Pai. Um domingo de louvor e adoração a Ti, ó Pai. Guarde os nossos familiares, ó Pai, guarde cada um dos nossos irmãos, ó Pai. E abra os nossos corações e nossas mentes neste momento. Eu te suplico e te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje a gente está terminando o trimestre, né? E já no próximo domingo a gente vai começar um novo trimestre. Então a gente vai, como a gente tem 2 lições para estudar, lição 12 e 13, então a gente vai encerrar hoje dando 2 lições, como eu falei na lição passada. A lição 12 fala sobre a oração e os não de Deus, né? Muitas vezes nós achamos que Deus está demorando a responder. Não, Deus muitas vezes já te respondeu e você não observou, né? E a lição 13 fala sobre a oração e o caráter de Deus, né? Vamos ver 4 objetivos, né, nessas 2 lições, né? O primeiro objetivo é compreender que nem sempre as nossas orações são atendidas da forma que queremos ou que esperamos. Nós temos que saber que nem sempre as nossas orações serão atendidas da forma que nós queremos ou que achamos que é o melhor. Segundo ponto, nós vamos compreender que Deus sempre faz algo melhor para nós. Olha só que maravilha. Deus sempre faz algo melhor do que merecemos, do que pedimos, do que, né, nós queremos. Então Deus sempre faz algo melhor. Terceiro objetivo é entender que a bondade de Deus, como essa bondade de Deus, ela impacta na minha vida de oração. Como a bondade de Deus, ela impacta e pode cada vez mais impactar na minha vida de oração. E o quarto objetivo é, quando nós orarmos, nós podemos saber que Deus sempre nos dá o que precisamos e não o que nós achamos que merecemos. Então, isso é muito importante. Nós sabemos, orarmos sabendo que Deus ele vai me dar o que eu preciso. Não que muitas vezes eu acho que eu mereço, eu acho que eu preciso, mas Deus dá o que eu realmente preciso, né? O texto da lição, né, vai estar em Isaías 55, versos 8 e 9, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Então nós percebemos aqui a grandiosidade de Deus em relação às nossas vidas, né? E aí, irmãos, nós vamos entender que quando nós oramos, né, Deus pode responder a oração do seu povo, né, de três formas, né? E não significar sempre que Deus vai dar sim. Então nós podemos, quando nós oramos, Deus pode me dizer sim, né? Espere e não. E aí nós vamos falar um pouco do não, né? Nós vamos entender e nós vamos saber como lidar com o não de Deus, com a resposta negativa do que aquilo que eu esperava, que eu achava que era melhor para mim, né? E aí a gente vai te dar possíveis razões, né? Que Deus pode nos dar um não, né? Primeiro ponto é Deus vê o que nós não conseguimos enxergar. Está lá em Hebreus 4,13. Hebreus 4,13 diz assim, irmãos: e não há criatura que não seja manifesta, né, na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, nada foge da presença de Deus, nada foge do conhecimento de Deus. Então não tem nada que está encoberto. Deus vê e conhece tudo. Ou seja, nada está oculto aos olhos de Deus, né? Deus, quando diz não, ele tem todos os elementos nas mãos. Ele está dizendo não porque ele sabe o que é melhor para nós. Então, nós precisamos entender muito bem isso, né? Deus vai ter sempre algo melhor para nós. Isaías fala sobre isso, porque Deus fala que os meus pensamentos são maiores que os vossos. Ou seja, Deus sabe o que é melhor para mim, né?
E Deus sabe, Deus tem a sua maneira de responder, de fazer as coisas, né? E tudo que Deus faz, ele é muito mais elevado, com maior conhecimento, é muito melhor do que eu acho, é muito mais completo. Muitas vezes eu acho que eu mereço isso, mas não, Deus vai dizer, não, isso não é bom para você. Então, Deus não vai nos dar. Nós vamos aprender isso. E aí nós vamos entender como Paulo aprendeu, né? 3 pontos, 3 coisas que Paulo falou em Filipenses 4:12, fala assim, né? Ele começa a entender, sei passar necessidade, sei também ter muito. Tem experiência diante de qualquer circunstância, e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, né? Tenho muito, tendo muito, ou enfrentando a escassez. Então, Paulo está nos ensinando isso. Segundo ponto, sei conviver com os não de Deus. Paulo nos diz que ele sabe conviver quando Deus diz não, dizia não para ele. E outro ponto, ele sabia que Deus, né, está muito mais interessado no seu crescimento do que no seu conforto. Paulo entendia isso. Então, a vontade de Deus era soberana na vida do nosso irmão, né, na vida de Paulo. Né? Deus tem um propósito para nós. E nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender. Lá em Mateus 26:39, né? Mateus 26:39, nos diz o seguinte, irmãos. Mateus 26:39. Adiantando-se um pouco, né? Jesus no Getsêmani, né? Ele, adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto e orando disse, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. E na mesma hora Jesus disse, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, era uma oração de submissão. Apesar da dor, do sofrimento, Jesus entendia que a vontade de Deus deveria prevalecer. Ou seja, ele estava sofrendo. Ele fala, Pai, se possível, passe de mim os cálices. Ou seja, o sofrimento, a dor era muito grande. Mas, ao mesmo tempo, ele está falando, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres, ou seja, submissão à palavra de Deus. Então, nós vamos aprender com Jesus a sermos submissos à vontade de Deus, à vontade do nosso Pai. Outro texto é em 2 Coríntios 4, né? 2 Coríntios 4, os versos 17 e 18, né? Diz o seguinte, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, ou seja, são passageiras, mas as que se não veem são eternas. É esse Deus que nós servimos, um Deus que nos conhece, um Deus que nos guarda, um Deus de promessa. O peso da glória de Deus sobre a nossa vida, né? Então, muitas vezes nós vamos pensar que nós precisamos de algo, mas aqui está explicando que Deus, ele muitas vezes nos atende, né, de uma forma diferente daquilo que nós pensamos. Nós queremos algo, e Deus não me dá porque eu acho que eu mereço, mas Deus dá porque eu preciso. Então eu preciso entender isso e compreender isso, né? Da mesma forma, né, todas as vezes que Deus disser não, ele vai nos dispensar a sua graça. Né? 2 Coríntios 12:9 nos diz o seguinte, irmãos. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então ele entende que, Paulo aqui está entendendo que a graça de Deus, quando ele recebeu um não, ele entende que o espinho na carne, ele entende que a graça, a resposta de Deus foi que a minha graça te basta. Porque Deus fala que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? O não de Deus, ele vem acompanhando a manifestação da graça na vida de Deus.
né? Porque me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Paulo entendeu o não de Deus. Em 1 Coríntios, né, 10, 13, nos diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, né? Mas Deus é fiel e não permite que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ou seja, quando Deus diz não sobre alguma coisa, Ele está nos dizendo um sim sobre algo. Ele está nos dando sim sobre alguma coisa diferente. Ele nos provém, né, o livramento, a vitória. Né? Então nós vamos entender isso. Nós vamos saber isso, compreender a vontade de Deus. E aí, irmãos, quando agora nós começamos a entender, né, a gente viu por que o não de Deus, e agora nós vamos por que nós devemos orar. E qual é o caráter de Deus relacionado quando nós oramos, né? Então nós podemos orar sabendo que os propósitos de Deus são bons. E aí que é algo maravilhoso, né? Já começamos a conhecer. Os propósitos de Deus são bons. Lá em Jeremias, né? Jeremias 29, Jeremias 29, o verso 11, nos diz o seguinte, irmãos. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, Deus apresenta as intenções para nos produzir o bem, para fazer o bem. Não é as coisas ruins, mas então nós devemos orar sabendo que Deus está nos ajudando, está nos mostrando que os nossos pensamentos, né, devem ser de paz, porque Deus é assim, né? Ou seja, Deus apresenta as suas intenções com a nossa vida, e as intenções de Deus são boas, agradáveis. Lá, continuando em Jeremias 29, verso 12 a 14, nos diz, continua, né? Então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Ou seja, Deus faz uma conexão entre os seus propósitos e a prática da oração. Verso 12 fala, quando nós buscarmos a invocar, quando nós invocarmos o Senhor, nós vamos buscar em oração. E Deus vai nos ouvir. Isso é uma promessa de Deus. Quando nós oramos, buscamos, Deus nos ouve, né? E aí, o verso 3 fala que me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então nós temos que buscar a Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa vontade, desejo de agradar a Deus, porque Deus vai nos ouvir e Deus está com seus ouvidos atentos às nossas orações, às nossas súplicas, né? Porque lá no Salmos 31, né? Salmo 31, verso 19, nos diz, como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Ou seja, grande é a bondade de Deus que nos é reservada para nós que tememos a Deus. Ou seja, há uma provisão de Deus para aqueles que se refugiam. Ou seja, qual é a provisão de Deus? É a sua bondade, é o seu cuidado, é o seu amor para com as nossas vidas, né? Lá em Romanos, né, Romanos 5, dos versos 3 a 5, nos diz o seguinte, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, né? E a perseverança, experiência. E a experiência,
esperança. Ora, a esperança, ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus que nos foi outorgado. Ou seja, a tribulação vai nos levar a perseverar. E quando nós perseveramos, nós ganhamos experiências de vida com Deus. E quando nós adquirimos a experiência, nós adquirimos a esperança. E aí nós temos, e a esperança não vai nos confundir, não vai nos deixar nos afastar da presença do Senhor. E o amor de Deus, né, vai continuar sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ou seja, nós vamos conhecer o propósito de Deus para a minha vida, para a nossa vida. E também, irmãos, nós podemos orar sabendo que Deus sempre nos dá o que precisamos, não o que merecemos. E aí está uma coisa que muitas vezes nós não entendemos, né? Nós oramos pedindo a Deus e Deus dá algo diferente. Lá no Salmos 103, versos 10 e 12, nos diz o seguinte, verso 10, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O verso 12, quando dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Ou seja, Deus afasta de nós as transgressões quando nós reconhecemos, quando nós buscamos, né? Então, aqui Davi tinha quebrado as regras, né? Mas Davi se arrependeu, confessou seus pecados e Deus deu a ele o que ele precisava, não o que ele merecia. Olha que interessante. Davi recorre à misericórdia de Deus, ele reconhece, mas Deus não dá o que ele merecia, mas Deus dá a ele o que ele precisava. E é isso que muitas vezes nós precisamos entender, né? Então nós precisamos entender que a nossa relação com Deus se baseia em quem Deus é, e não em quem nós somos. Então nós precisamos entender muito isso. Quem Deus é e não quem eu sou, né? Deus não me perdoa pelo que eu sou. Deus me perdoa porque Ele é bom. Então nós precisamos aprender a isso. E uma das primeiras coisas que nós pecamos, nós paramos de orar. E quando deveria ser o contrário, né? Quando nós pecamos, nós vamos buscar a presença do Senhor, nós vamos entender que nós estamos errados, vamos nos agarrar a Deus, buscar a Deus, arrepender. Foi o que Davi fez, buscou a misericórdia de Deus. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Ou seja, nós vamos nos arrepender e começar de novo, recomeçar um novo recomeço, né? E Deus não rejeita a nossa oração. Outro ponto, que porque Deus é bom, Ele sempre coloca o nosso bem acima do seu próprio. Lá em Romanos, né? Romanos 8:32, diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que Deus fez por nós, irmãos? Na cruz se torna possível a nossa oração. Mas não o que eu mereço, porque eu não mereço nada, mas o que eu preciso. Por isso Deus é bom, né? Então eu preciso entender isso, eu preciso entender que Deus me ama muito, né? Deus quer o melhor para mim, né? Deus está sempre atento às minhas orações, né? E para terminar, irmãos, para 2 pontos, né? Quando o não de Deus chegar, não devemos nos desesperar, muito ao contrário. Devemos renovar nossas esperanças, porque Ele trabalha em todas as coisas para o nosso bem, né? Ainda que nos leve para o deserto, para vales, ou pelas ondas, ou pelos rios, por lugares de difícil caminhada. Deus tem um propósito na sua mente, e que é o propósito que Ele quer para nós, nos transformar à imagem de Jesus, né? Então nós precisamos entender isso, nós precisamos buscar cada vez mais entender que nós devemos entender a vontade de Deus, saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós recebemos o não, nós vamos entender o caráter de Deus, que Deus quer me dar o que eu preciso, não o que eu mereço. Irmãos, muito obrigado. Tenhamos um domingo abençoado na presença do Senhor.